Gostaria de estar saudando mais uma vez nossos amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, e aqui em especial nossos adolescentes, aqui no canal. Seja bem-vindo aqui ao canal Vascama no Deserto, e mais e mais este momento aqui dentro do quadro Adolescente de Deus, para que nós juntos, eu e você, meu adolescente, possamos conhecer mais o conteúdo da lição dominical. E o tema central que estamos tratando aqui tem como título Gênesis. Estamos tratando o livro de Gênesis, começo e o princípio de todas as coisas, né? O livro dos grandes começos. Aí a teopraxia, tá bom? O livro dos grandes começos, onde tudo teve o seu início, e o Senhor resolveu achou por bem nos revelar esse início. O tema de momento da lição 5 e o conteúdo que vamos estar conhecendo vai tratar sobre o grande erro da humanidade, tá bom? Para tanto, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos perdão do nosso pecado que temos cometido. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação. O nosso nome está escrito no livro da vida, e pela esperança, Senhor, que temos de que a qualquer momento, Senhor Jesus, o Senhor há de vir nos buscar. Enquanto aqui estamos, carecemos da tua bênção, da tua direção, durante cada momento aqui, Pai, dentro do canal, a voz que clama no deserto. Sendo assim, ó Pai, não é diferente nesse momento aqui dentro do quadro Adolescentes. Que o Senhor venha abençoar cada um daqueles que já estão na tua presença e que tem a tua palavra como lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. E suplicamos aqui, intercedemos por todos quanto ainda se encontram, ó Pai, afastados, indiferentes dessa tão importante atitude que é o jovem, ter a tua palavra como a luz para o seu caminho, Faz isso, Pai, alcança cada um deles, liberta aqueles que estão nos vícios, nas drogas, na promiscuidade, Senhor, na prostituição. Tem misericórdia, Senhor, e traz cada um deles para a tua presença, tanto adolescente como jovem. Em geral, salva almas, Pai, é o que nós pedimos, Senhor. E te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos então aqui, está abrindo o PowerPoint, tá bom? O grande erro da humanidade. O versículo que fica aqui com uma mensagem é: pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos descobrir, o mundo nem sempre foi, melhor dizendo, o mundo nem sempre foi um ambiente perigoso, com pandemias, morte, catástrofe e outros males. Antes do pecado, tudo era perfeito. Então vamos voltar para entender? Cara adolescente, aqui o professor está dizendo, o mundo nem sempre foi um ambiente perigoso, com pandemia, morte, catástrofe e outros males. Antes do pecado, tudo era perfeito. Então ele quer dizer que antes que o pecado entrasse no mundo, o fruto não apodrecia da árvore, o homem não tinha a questão da sua corrupção do corpo, por se deteriorar, se desfazer, envelhecer, também não. Foi somente depois do pecado é que tudo isso veio sobre a humanidade. Ou seja, antes não tinha doença, antes não tinha catástrofe,
era um ambiente em plena comunhão com Deus, iniciada por Adão e também por Eva. Porém, Adão e Eva, representando toda a humanidade, resolveram desobedecer o mandamento divino e assumir as consequências desse ato. Aqui cabe uma correção. Tá bom? Não foi Adão e Eva responsáveis na questão e representante da humanidade. Não foi Adão e Eva. Foi Adão. Deus colocou Adão no meio do jardim. Ali ele teve esse compromisso. Nesse momento, Eva ainda não existia. Porque depois do decorrer da revelação de Gênesis, nós entendemos que Deus viu que o homem estava só, que não era bom para o homem estar só. E da costela do homem fez Eva. Esse é o primeiro ponto, que traz essa realidade que somente Adão foi o representante legal da humanidade, com respeito aos seus atos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto quanto a isso, nós vamos estar lendo, que se encontra aqui em Gênesis, capítulo 3. Observe bem, Gênesis, capítulo 3, versículo, se eu não estiver equivocado, versículo 17. Observe, a mulher lhe diz assim, e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor, a dor da tua conceição, e dor dará à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Agora observe o 17. E ao homem disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, observe bem, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita, agora olha só, maldita é a terra por tua causa. Aqui não está escrito maldita é a terra por causa de vocês, por causa de você, Adão, e você, Eva. Não, por tua causa, particularizando, né, essa questão com respeito à representatividade legal de Adão em face, né, da ordem, do mandamento e aliança que ele tinha com Deus. Isso é o segundo ponto. E fadiga, aí ele diz: será maldita por tua causa, e em fadiga comerás dela todo o dia da tua vida. Esse é o segundo ponto. Primeiro, né, já foi exposto que Adão, quando recebeu o mandamento, a Eva não estava presente. Segundo ponto, que quando do pecado, o teor, né, e a gravidade e as consequências, Deus fez uma ligação com respeito à aliança feita no Jardim do Éden. Esse é o segundo ponto. E terceiro ponto é quando Adão, ele é tratado por Paulo em suas cartas como representante da humanidade, né? E Jesus como aquele que veio para, em representação humana, é o Adão espiritual. Nós vemos isso tanto na carta de Paulo, quando ele escreve a Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 12. Observe claramente essa comparação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Observe aqui que já está trazendo aqui o segundo razão. Mas observe agora a continuação. Porque antes da lei estava o pecado no mundo, mas onde há lei, o pecado não é levado em conta. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão. Qual a figura daquele que... o qual é a figura daquele que havia de vir. Quem? Jesus. Aí ele diz: mas não é assim o dom gratuito com a ofensa. Porque se pela ofensa de um, está falando de Adão, não é de dois, Adão e Eva, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem. Quem é ele? Jesus Cristo. Abundou para com muitos.
Porém, eu não estou lembrado agora, mas tem carta de Paulo que ele trata Adão como homem, né, vivente, é um homem humano, e Jesus como homem, como representatividade, né, do homem espiritual, né, corpo espiritual. Eu não sei, eu vou fazer aqui, mas não vou ficar preso aqui, tá bom? Vamos estar aqui vendo 1 Coríntios capítulo 15. Deixa eu ver se é aí que ele fala aqui, vamos ver. Então encontrei aqui, tá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, onde diz assim, ó: assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Então logo não foi Adão e Eva, tá bom? Que não foi Adão e Eva que foram representantes, né, da humanidade, sim, legalmente somente Adão, na questão da queda e das consequências que se seguiram. Aí ele diz aqui, ó: porém Adão e Eva, representando a humanidade, resolveram desobedecer o mandamento divino. Você sabe os detalhes dessa história, do maior erro da humanidade? Vamos aprender mais sobre o assunto desta lição. Vamos estar lendo agora Gênesis de 1 a 15, tá bom? Gênesis de 1 a 15. No princípio, Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, as trevas noite, foi a tarde e a manhã, o primeiro dia, né? E disse Deus: haja o firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento, e assim foi. Chamou Deus ao firmamento céu, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: já junte-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o elemento seco, e assim foi. Chamou Deus o elemento seco terra, e o ajuntamento das águas dos mares, das águas dos mares, e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus: produza a terra relva, ervas que deem semente, as árvores frutíferas, que segundo as suas espécies dê fruto, que tem em si sua semente sobre a terra. E assim foi. A terra, pois, produziu ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, que tinham em si a sua semente, segundo a sua espécie. Vi Deus que isso era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para fazer separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais e para estação, e para o dias e ano. Então aqui, luminares, né, foram feitos para separação entre dia e noite, não para diagnosticar o que vai acontecer nas nossas vidas, como fazem aqueles que leem o horóscopo, né? E sirvam de luminares no firmamento do céu, para iluminar a terra, e assim foi. Então, esse foi o início, onde tudo estava sob o contexto de uma perfeição, tá bom? Primeiro ponto: origem do pecado. Deixa eu ver aqui se já está lá. Tá. O que é pecado? Basicamente, é a desobediência à vontade divina. É errar o alvo proposto por Deus. É transgredir o mandamento perfeito do Senhor. Primeiro subponto: a ordem dada ao homem. Olha só como o texto em si, a lição já está trazendo, né? Como é que eu poderia dizer? Ratificando o que nós comentamos no início, da questão da representatividade, que não foi Adão e Eva, e sim o homem. A ordem dada ao homem. Ao plantar o jardim com diversidade de frutas para sustento dos humanos, Deus lhe disse que poderia comer de tudo, menos as árvores de conhecimento do bem e do mal. A ordem não era complexa,
Não foi difícil compreender, bastava não comer daquele fruto, somente isto. E o homem não teria problemas em sua vida perfeita no Éden, porque Deus deu aquele mandamento a Adão. Deus só dá mandamentos que sejam possíveis de serem cumpridos. Assim, aquela árvore proibida era como um termômetro da obediência de Adão. Não comer o fruto era uma declaração de amor ao Criador, uma manifestação de confiança em sua bondade, pois os mandamentos do Senhor são perfeitos. Essa declaração que nós vemos de amor está aqui no Novo Testamento, quando nós lemos aqui em João, capítulo 15, versículo 14, versículo 21, onde a palavra do Senhor Jesus, ele diz aqui, ó: aquele que tem o meu mandamento e os guarda, olha só, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, eu amarei e me manifestarei a ele. Então observe que quando obedecemos o mandamento de Deus, cara adolescente, em outras palavras, estamos testemunhando o nosso amor para com ele. Estamos testificando, né, que nós amamos ao Senhor e reconhecemos também o amor de Deus por nós, porque o mandamento do Senhor, eles são bons, são mandamentos para o nosso bem comum a todos, sem acepção de pessoas. Basta nós nos devotarmos com esse propósito da obediência à sua palavra. Segundo subponto é a desobediência do jardim. Nós estamos tratando da origem do pecado. Deus deu a ordem, Adão permaneceu um tempo sobre, né, essa obediência, né? Ali se desdobrou, né, o desenvolvimento da criação. Adão recebeu uma companheira e, por ser companheira, né, com certeza Adão compartilhou com ela, né, essa questão, porque nós vemos que quando a serpente tentou a Eva, cara adolescente, Eva, ela fez menção do que Deus tinha proibido, mas essa proibição ela tinha como conhecimento porque Adão já tinha declarado para ela sobre essa aliança e com certeza mostrado também a árvore, né, do bem e do mal, que estava no meio do jardim. Fica aqui para nós somente a curiosidade, né, porque ela estava justamente próxima a essa árvore, né, mas vamos prosseguir. Aqui é a origem do pecado. A desobediência no jardim. No Éden havia uma cobra. O diabo usou a cobra como uma figura, uma representatividade aí de Satanás, né? É ele quem tenta todas as pessoas para cair em pecado. Está lá em Apocalipse 9. A cobra iniciou um diálogo com Eva. A primeira estratégia foi questionar o conteúdo do mandamento do Criador. Então a cobra perguntou se estava proibidos de comer todas as frutas do jardim, como ele bem sabia que não, né? Eva disse que poderíamos comer todas, menos uma que daria conhecimento do bem e do mal, pois acabaria morrendo se eu fizesse. Ela até acrescentou tocar, mas Deus falou para não comer daquele fruto. Em resposta, a cobra disse que era mentira de Deus, que não morrerão coisa nenhuma, mas se comesse, o que aconteceria é que os olhos de Eva e Adão seriam abertos, e seriam como Deus, conhecedores do bem e do mal, que não foi, né? Eva não resistiu, viu que a fruta era bonita, desejável e poderia dar a ela conhecimento. Então comeu, deu a fruta a Adão e ele também comeu. Aqui nós temos, né, a questão da soberba, né, a questão da concupiscência da carne, que ela viu que era boa e desejável para comer, a concupiscência dos olhos, viu que era bonita, e a soberba da vida, que era a questão de receber o conhecimento, como a serpente disse a ela, que eles se tornariam como Deus, soberba da vida, querer ser igual a Deus, sair daquilo que Deus estabeleceu para eles como princípio de vida e de relacionamento com o Senhor. Adão não foi enganado, o que torna seu erro mais grave. Adão não foi enganado, né? Adão simplesmente ouviu a mulher
e comeu no fruto quando ele bem sabia que não podia ter feito aquilo. Adão, assim entrou o pecado no mundo. Após a desobediência em lugar do conhecimento, Adão e Eva provaram pela primeira vez o medo, primeira herança que o pecado aí, né, passou a fazer parte de toda a humanidade. As consequências do pecado é o segundo ponto. Consequências para o homem. A recompensa do pecado foi a morte. A morte entrou no mundo mediante o pecado do ser humano e ela opera de três formas. Morte física, este mal que atinge a todos, crentes e ímpios, ricos e pobres, manifesta de diversas maneiras, seja na debilidade do corpo, pelos muitos anos de vida, seja por acidente ou até mesmo em atos de violência. Morte espiritual é a separação entre Deus, homem e Deus, é a condição dos que estão separados por não ter confessado a Jesus como Senhor e Salvador. Ou seja, essa foi a primeira consequência, foi a morte espiritual, porque Paulo diz que nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecado. Falando da morte espiritual, que tem relação com a nossa comunhão com Deus. Porém, Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos vivificou e agora nós temos agora a condição, né, desta comunhão com Deus. E terceiro, a morte eterna. As pessoas que morreram sem Cristo serão condenadas ao estado de separação eterna de Deus. Porém, pela vinda do Senhor Jesus, caro adolescente, fica claro que ele trouxe para nós, né, a questão da vida, né, a questão da vida espiritual, de relacionamento com Deus e, consequentemente, também isso no campo eterno, quando daqui o Senhor vier nos buscar e nossos corpos foram transformados, que é corruptível, se tornar incorruptibilidade, imortal e imortalidade. Então, logo, tanto as três consequências aqui serão restabelecidas, restabelecidas pela vinda do Senhor Jesus e pelo seu sacrifício no Calvário. E a promessa de que ele viria nos buscar. E nesse momento, a primeira consequência, e a primeira e a segunda consequência, que foi a segunda consequência, que foi a morte física, pelo qual depois da primeira morte espiritual, que eles foram tirados do jardim. Isso representa essa separação, né? O pecado faz barreira entre nós e Deus, caro adolescente. E depois veio a morte por conta dessas consequências na questão do corpo humano. Porém, e consequentemente, nós jamais poderíamos estar com o Senhor, porque o pecado, o salário do pecado é a morte, como lemos ali no texto bíblico que se inicia esta lição. Porém, a obra do Calvário, o Senhor restaurou todas essas consequências e agora podemos ter a certeza e a consciência e a convicção da vida eterna por intermédio da fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Consequências para a natureza. A natureza também recebeu uma pena por ocasião do pecado, pois a partir da sentença divina a terra não daria mais seu fruto com facilidade, mas produziria matos e espinho. Adão deveria trabalhar de forma dura para se conseguir seu sustento. Houve desequilíbrio no produto da terra e na vida dos próprios animais, que também foram destinados a serem mortos para a alimentação dos homens. Por isto a natureza clama e geme pela restauração que virá da parte do Senhor Jesus, quando no futuro não haverá mais maldição, como diz Apocalipse 22:3. E por último, a promessa de salvação. Deus promete uma solução para o pecado diante do pecado de Adão e Eva. Deus afirmou que haveria inimizade entre a cobra e a mulher. Também disse que a descendente de Eva feriria a cabeça do animal mentiroso, bem como a cobra o feriria o calcanhar do fruto do ventre da mulher. Esta promessa estava ligada ao envio de Cristo à terra
que é a solução para o pecado do homem. Ela já anunciava o triunfo de Cristo, que ocorreu quando ele morreu na cruz e ressuscitou. No Antigo Testamento estão muitas outras promessas ligadas à vinda do Salvador. Salmo 22, 6-18, fala do seu sofrimento. Zacarias 12:10 fala dele sendo transpassado. Também foi dito que o Messias seria um profeta. Sairia de Belém, uma pequena cidade de Israel, e nasceria de uma virgem. Paulo, escrevendo aos Gálatas, lembra do escrito de Moisés, dizendo que maldito é o que for pendurado no madeiro. Assim, séculos antes de Roma adotar a prática da crucificação como de pena de morte, a Bíblia já informava a morte de Cristo por esse meio cruel. Segundo subponto, o nascimento do Salvador. Eva não contemplou o cumprimento da promessa do Salvador, mas a Maria, descendente de Eva, foi anunciado por um anjo que seria do Salvador e que isso ocorreria de uma forma milagrosa, pelo poder do Espírito Santo. Seu filho seria o Filho do Altíssimo. Jesus, nascido quando foi elevado ao templo de Jerusalém, foi tomado no braço por Simeão, que reconheceu pelo Espírito Santo ser o Cristo Salvador. Na mesma cena, a profetisa Ana glorificou a Deus pelo Messias. Cumprida esta promessa no jardim, Deus enviou ao mundo uma solução para o pecado, de forma que todos que creem em Jesus são salvos, são feitos filhos de Deus. Concluindo, Adão e Eva pecaram contra Deus. Eles duvidaram em seu coração do bom mandamento divino e escolheram desobedecer a Deus. Assim, o pecado entrou no mundo, trazendo muitas consequências ruins para o homem e para a natureza. Deus, porém, providenciou uma forma de o homem voltar a se relacionar com ele, ao enviar Jesus Cristo ao mundo. Jesus Cristo é o cumprimento da promessa do Éden. Ele é o Salvador. E eu não poderia aqui terminar, cara adolescente, lendo alguns versículos bíblicos com respeito a esse grande erro em que a humanidade tem cometido e permanecido nele. O primeiro nós vemos aqui em João, capítulo 1, João, capítulo 1, versículo 11. Observe bem a expressão bíblica do apóstolo João. Veio para o que era seu. A criação, o mundo, a humanidade. E os seus, aí o segundo ele fala, e os seus não receberam. Este seu já se trata do povo de Israel, que tinha como incumbência, né, ser luz para as nações. Aí ele passa a concentrar todo mundo sobre um único propósito agora, todos juntos. Mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, essa é a fé, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Aí ele diz aqui, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, este é a razão pela qual o mundo, a humanidade, cometeu esse grande erro. Primeiro, o pecado através da representatividade de Adão. E o segundo, né, que reflete esse grande erro da humanidade, foi que todos pecaram, né? De certa forma, eu e você, nós pecamos a exemplo de Adão e cometemos esse grande erro, porque pecar contra Deus é negar, né, a vontade de Deus, é negar o Senhor Jesus, é permanecer sobre a maldição da lei, é permanecer sobre a condenação eterna, porque isso é um veredito dado já por Deus. Vamos voltar aqui para João, no capítulo de João,
capítulo 3. Observe bem a intenção de Deus e o que a humanidade, em resposta, respondeu com respeito a esse amor. Observe bem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo, olha só, aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, olha só, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele, em Jesus, não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto crê no nome do unigênito Filho de Deus. Agora, olha só a homologação dessa condenação, testificando este grande erro da humanidade. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram antes as trevas que a luz, porque as suas obras eram má. Então, logo, amado e querido adolescente, este foi o grande erro da humanidade, pelo ato de Adão e por a humanidade tomar esta mesma iniciativa no seu dia a dia. E o grande erro da humanidade quanto a isso é permanecer, tornar muito maior esse erro, é permanecer nos seus pecados. Como disse a mensagem, Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Essa morte está tratando da terceira consequência que nós lemos lá, que é a morte eterna. Aí, que o salário do pecado é a morte, não está falando da morte física, mas da morte eterna. Então, o salário do pecado é a morte, que também tem a sua consequência, a morte física, morte espiritual e a morte eterna. Porém, o que diz o versículo da parte B? Mas o dom gratuito de Deus por intermédio de Jesus Cristo para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, diante disso, eu faço o convite para você que é meu adolescente, quem sabe você ainda não é um adolescente de Deus. Você está aqui pela providência de Deus comigo nesta lição. Ou quem sabe em outras, louvado seja Deus pela sua vida. Mas você, como jovem, como adulto, como idoso, todos nós, como humanidade, precisamos nos arrepender do nosso pecado, crer no Senhor Jesus de todo o nosso coração. E com isso, a garantia, nós lemos ali, não será julgado. Sabe por quê? Porque passamos da morte para a vida. E esta vida é uma vida eterna, que se inicia aqui e se dá sequência, porque a eternidade não tem nem começo e nem fim. Vamos entrar sobre o estado eterno. Ao Senhor seja a honra, ao Senhor seja a glória e também o louvor. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe. Um abraço a todos e até a próxima programação, tá bom? Vamos estar agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos perdão dos nossos pecados. Queremos, Senhor, te agradecer pelo tempo que aqui estivemos. Salva a alma, Senhor, liberta vidas, para que nós não venhamos permanecer, Senhor, neste grande erro. O grande erro nosso, Pai, foi quando pecamos pela representatividade do nosso pai Adão. Segundo grande erro é que nós abraçamos essa inclinação, Pai, e nós continuamos pecando e negando a Ti, o Teu Santo Filho. Porém, que o Senhor nos guarde de permanecer sobre este grande erro e correr o risco, ó Pai, de não mais termos volta e passarmos toda a eternidade em desprezo e vergonha eterna. Faz isso, ó Pai, guarda-nos desse grande mal, e é o que nós pedimos, Senhor. Já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.